Muito bem. Os últimos 2 domingos, vocês estiveram aí refletindo com a Patrícia, terminaram a carta de Tiatira, né? Foi isso? E chegaram a entrar em Sardes? Ah, tá. Muito bem. Então vamos ler aqui a pequenina carta de Jesus à igreja de Sardes. Vamos lá, cada um lê um versículo aí. Apocalipse 3, do 1 ao 5. O 5 não, ao 6, né? É o 6. Cada um lê um versículo. Salteado. É pequenininho. Vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, que tens recebido que ouvi. Faça o que é defende. Portanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. No entanto, você tem que estar ou que não estarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. Sim. Ok. Oi. Então, a Sheila disse que ela foi até o versículo 2 aí, de Sardes. Até o versículo 2. Né? Então, a carta à igreja de Sardes segue a mesma estrutura, como nós já vimos, né, de todas as outras. É endereçada ao anjo da igreja, que está naquela cidade. Jesus sempre se apresenta com algum tipo de metáfora, né, de título que tem a ver com o que ele pretende falar à igreja. Aqui ele se apresenta como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Aí ele diz: conheço as tuas obras, que tem nome de que vives, mas estás morto. Já é uma acusação seríssima, né? Já é um diagnóstico terrível da condição da igreja, de forma geral. No verso 2, ele faz o alerta, a instrução de alerta, né? Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Ou seja, ela diz que a igreja, no geral, tem nome de que vive, né? Tem nome de igreja, mas estava morta, mas não estava totalmente morta. Ainda tem uma parte que estava para morrer. Ou seja, havia ali um remanescente fiel na igreja e que ele deveria preservar, deveria vigiar. Só esse ser vigilante, né? A ideia de vigilância na Bíblia é muito interessante, poderíamos nos gastar aí, mas já foi feito. Porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Então, a igreja estava ativa e viva apenas exteriormente, fazendo muita coisa,
com vida no sentido de movimento, mas sem vida real, vida espiritual, sem poder de Deus, sem unção de Deus ali, por algum motivo que até aqui não está revelado, né? No verso 3, nós começamos com mais verbos no imperativo, assim como o alerta. Se vigilante, né? Seja vigilante. É uma instrução colocada na forma imperativa, de ordem, de mandamento. Não olha, se eu fosse você, eu vigiava, né? Seja vigilante, é uma ordem colocada em forma imperativa. Não é, olha, a melhor coisa para você é abrir teu olho, se eu fosse você, né? Não é assim como se fosse uma opção para a igreja, é uma forma imperativa. O verso 3 também começa assim, lembra-te, né? Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Então, isso ainda faz parte da vigilância que está sendo ordenada. A vigilância não pode ser uma vigilância desconectada daquilo que a igreja recebeu, que ouviu e recebeu. Ou seja, vigiar no evangelho. Não podia ser uma vigilância fora do evangelho. Então, lembra-te, é porque a igreja já tinha, mas estava esquecida, né? Essa igreja já conhecera o evangelho, mas também o esquecera. Por algum motivo, ela se perdeu em outros afazeres, em outras atividades, enquanto o evangelho mesmo foi ficando de fora. Esse é um erro, infelizmente, não muito raro na história da igreja. Igrejas ou movimentos que começam santos, começam no evangelho, mas depois, por causa das tarefas, afazeres, outras coisas, eles vão se encantando com vagalumes na beira do caminho e saem do caminho, né? Se perdem na caminhada. Há muitos movimentos que começaram santos, mas se perderam. Se perderam ao longo do caminho. Igrejas que começam assim. Às vezes a gente deixa de perceber aquilo que realmente é a coisa mais importante, né? Lembro que daquela lei para a vida, né? A coisa mais importante é fazer da coisa mais importante a coisa mais importante, né? Se a gente deixa de fazer isso, a gente se perde mesmo em frivolidades, em genealogia sem fim, que é uma metáfora para essas coisas que roubam a atenção e a energia da igreja ou do crente, enquanto o principal vai ficando de fora. E isso é uma das características de farisaísmo. Os fariseus eram assim, eles se preocupavam demais com detalhes, né? O cumprimento do filactério, o posicionamento dos instrumentos no templo, os centavos do dízimo, né? Dá o dízimo até do cominho que nasceu lá no cantinho do muro. Não era assim? Jesus falou, vocês dão dízimo de tudo, até do cominho. Jesus não estava dizendo que aquele cara que planta cominho estava dizimando, não era um plantador de cominho. Mas ele, até o cominho que nasceu sozinho lá no canto do muro, ele dizimava. Entende? Aquela pessoa muito caxias nas coisas, mas o principal, que era o espírito da lei, não se cumpria, né? Cuidar dos pais, eles nos cuidavam, pegavam dinheiro para eles, que era para ser investido nos pais. Não honravam os pai e mãe, mas davam dízimo de tudo, até da serraia que nascia lá no portão, né? Então, nós temos essa tendência natural de termos a nossa atenção roubada. Já reparou? É uma tendência do ser humano a perder o foco. Muitas vezes as pessoas estão coando mosquito, mas engolindo camelos. Né? Então ela fica ali preocupada com detalhes e o grosso da coisa se perde. Às vezes é melhor fazer uma coisa sem muita
sofisticação, mas essa coisa ser evangélica de fato, do que fazer algo muito sofisticado, mas completamente alheio ao evangelho, não é? Então, aqui parece que estava acontecendo isso. Então, qual é o apelo de Cristo, né? A ordem de Cristo. Vigiem, estejam vigilantes e lembrem-se. Ou seja, trazer a memória. O resgate da memória é algo muito presente na Escritura, nas instruções de Deus. Deus sempre faz o resgate da memória para que a memória provoque decisões e comportamentos. Toda vez que Israel pecava, qual a primeira coisa que Deus falava aos israelitas? Eu sou o Deus de teus pais, o Deus que te tirou da terra do Egito. Resgate essa memória. Entende? Ao resgate da memória. Eu sou o Deus de teus pais, do passado. Olha para trás. Sabe quem eu sou? Eu sou o Deus que te tirou do Egito. Por que ele fazia isso sempre? Porque resgatar essa memória impulsionava para decisões e ela é o fertilizante da esperança, se lembrar dessas coisas. Ela fertiliza a esperança. Deus foi fiel com nossos pais. Deus tirou nossos pais do Egito. Ele pode nos tirar dessa situação. Entende? A memória é santa nesse sentido. Por isso, o livro de Lamentações, escrito por Jeremias, traz essa mesma verdade exposta do lado daquele que espera isso, né? Quero trazer à memória o que dá esperança. Então, lembrar é um exercício santo. Sabia disso? Não nostalgia gospel. Ah, você lembra como era bom quando a igreja era pequena? Não é? Tem as nostalgia gospel, né? Ah, você lembra quando tinha lá o Impacto? Não há problema quando é só assim, uma saudade mesmo, assim, carinhosa, né? Tudo bem, isso é saudável. Mas quando a gente vive de nostalgia, parece torcedor do Santos. Entendeu? Não é? Pois é, fala Deus, né? Então, mas é sério, a igreja, você trazer à memória os atos e os mandamentos de Deus para eles continuarem nutrindo a nossa fé é uma coisa, e olhar para trás com a mão na arada é outra. Entende? É o que estamos trazendo à memória. Né? Olhar para trás com a mão na arada é você... quando eu podia fazer o que eu queria, mas agora sou crente. Entende? Quando eu podia fazer o que eu quisesse com esse meu dinheiro, mas agora sou crente. Isso é olhar para trás, né? É ter saudade da velha vida. Ter saudade do que o evangelho exigiu em sacrifício no altar. Agora, o lembra-te aqui não é de qualquer coisa, não é qualquer lembrança. Não é lembrar dos anos de glória da nossa juventude. Quando eu era jovem eu ia em toda viagem missionária. Agora não aguento. Né? Não é saudosismo. Esse lembra-te, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Veja que o lembra-te é do que tens recebido, e tens recebido está no presente. Não é lembra-te do que recebeu lá atrás. Lembra-te do que tens recebido. Lembra da mensagem de hoje. Lembra da mensagem de ontem. Não é daquela lá pregada há 20 anos atrás. O evangelho é o mesmo, mas nós continuamos recebendo. Não é? Lembra-te do que tens recebido e ouvido. É uma óbvia referência ao evangelho, à palavra de Deus. A igreja não estava recebendo nada que não fosse isso. Não há nenhuma acusação à igreja de Sardes de heresia, você percebeu? Não há acusações de heresia aqui. Eles não estavam recebendo falso evangelho.
Eles recebiam o evangelho. Não há aqui acusação de falsos mestres. Não tinha falsos mestres em Sardes. Era uma igreja com mestres decentes que estavam pregando o evangelho. Mas a maioria da igreja estava se perdendo em frivolidades, em futilidades, corolários, coisas que ficam apenas orbitando a fé, mas que não são a fé de fato. Não é o exercício mesmo da fé. E é isso que Jesus está... Não era ausência de obras, porque Jesus começa dizendo, conheço as tuas obras. Né? Era uma igreja operosa. Então, o importante não é apenas ser operoso, e não é apenas ter uma boa teologia, mas ter uma operosidade de fé e uma teologia santa que nos conduza no caminho do evangelho, né? Que não nos permita nos perder. Então, eles estavam recebendo e ouvindo, de fato, o evangelho, e deveriam se lembrar disso. Aí, está aqui agora, é sempre aquela estrutura profética, como nós dissemos, né? A estrutura profética é sempre essa. Denúncia do pecado, primeira coisa. Você pensa que está vivo, mas está morto. Você pensa que as suas obras estão boas, mas não estão. Né? Denuncia. Segundo, alerta e exposição da sentença, né? Da possível sentença. Se você não fizer isso, dá zebra, né? Então aqui vem essa exposição da sentença. Se você não vigiar, né, tem um alerta, expôs, alertou. Se você não atende o alerta, tem a exposição da sentença. Portanto, se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Ou seja, o alerta está aí. Denunciou o pecado, alertou, e agora ele está expondo o que acontece se não der atenção ao alerta. E em seguida, sempre a palavra de esperança, né? Se der atenção ao alerta. Essa é a estrutura profética que sempre foi desde os profetas do Antigo Testamento. Então, a analogia do ladrão, é óbvio que Jesus não vem como ladrão no sentido de querer roubar alguma coisa. É muito óbvio. É apenas o fato de que o ladrão é sorrateiro. O ladrão, ele não avisa quando vem. Então, Jesus está dizendo, se não vigiares, se não te lembrares e voltares para o caminho, eu virei contra ti e não tem aviso prévio. Virei contra ti quando vocês menos perceberem. É apenas essa a imagem. O verso 4. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras. Então, aquela igreja ainda tinha alguns ali, minoria, poucos, como diz o Senhor, que não tinham entrado naquela onda, que não tinham se contaminado, né? Que não tinham se perdido por algum motivo. Então, tem um remanescente fiel ali. E talvez seja isso o que fez com que a igreja recebesse uma carta. Porque se toda a igreja estivesse perdida, talvez Jesus tivesse já ido contra ela e nem carta teria mandado, né? Já teria, como aconteceu com milhares de igrejas que nós nem ficamos sabendo na história, justamente porque não tinha mais o que ser salvo ali. Mas aqui tem um remanescente fiel aqui. Tem algumas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras. As vestes sempre foram símbolos de valores, de fé e de comportamento. Sempre foram. Você pode ver que Paulo, muitas vezes, ao falar da salvação, usa a metáfora das vestes para ilustrar, né? Porque vos despistes do velho homem e vos revestistes do novo. Né? É a metáfora. Aquilo que nós vestimos é aquilo que expõe o que somos. E aqui é a mesma coisa. É claro que não eram as roupas dos crentes de Sardes que estavam ali, umas limpas de poucas pessoas e outras sujas. Mas a ideia é de que essas pessoas não se contaminaram com o mesmo
devaneios da igreja ali, igrejas que estavam procurando pirilampos, né, no monte, enquanto outros estavam querendo realmente o evangelho, né, uma teologia mais robusta, comida sólida, enquanto outros ainda estavam ali, né, navegando em coisas que se perdiam por ali. Tinham alguns poucos, graças a Deus. E esses poucos recebem aqui na carta a informação de que andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Né? Então, a ideia de vestir branco sempre teve a ver com a ideia de limpeza. Nunca foi um preconceito contra a cor negra, tá? Os movimentos exagerados da luta contra o racismo hoje em dia têm procurado até isso aqui dizer que é racismo na Bíblia, sabia? Que a Bíblia chama trevas de coisa ruim. Eu já vi um pseudo-teólogo uma vez dizendo que a Bíblia é preconceituosa porque ela diz que branco é bom, preto é ruim. Essa metáfora não tem nada a ver com raça, sempre teve a ver com sujeira e não sujeira. Como é que você identifica não sujeira? A cor branca é a mais óbvia. É por isso que médicos e enfermeiros usam o quê? Brancos, porque é onde se evidencia qualquer sujeira imediata, né? Imediatamente. Não tem a ver com nenhuma questão, mas a ideia aqui é essa. E eles andarão de branco junto comigo, é obviamente uma promessa de que esses estão garantidos em salvação. Né? Esses andarão de branco junto comigo, pois são dignos, permaneceram fiéis aqui ao Evangelho. Então, Sardes, né, a igreja sardense tinha um grupo ali de crentes fiéis. Provavelmente sem muita força na igreja, no sentido de força de mudar os rumos sozinhos da igreja, né? Mas eles estavam ali. Até porque não havia opção, ia sair da igreja de Sardes para ir para onde? Não tinha outra também, né? Só tinha uma lá. Então, estavam ali. Verso 5. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, a mesma ideia. Veja que a linguagem aqui é sempre que o vencedor, né, o fiel, o digno, ele é vestido, ele não veste a si mesmo. Já tinha reparado nisso? O vencedor será assim, vestido de branco. Não é o vencedor se vestirá de branco. A salvação não é eles que conquistam pela própria dignidade. Eles foram conquistados pela dignidade de Cristo e se mantiveram fiéis a essa dignidade. Entende? Então, eles são vestidos de branco. Né? A Bíblia usa algumas expressões como lavai as vossas vestes no sangue do Cordeiro, né? É a ideia de permanecer na branquitude da santidade. Mas ninguém veste a si mesmo. Ele é vestido de branco, né? O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Se eu não me engano, é a primeira vez que a expressão o livro da vida é mencionado aqui em Apocalipse. Vai ser mencionado algumas outras vezes ao longo do livro, mas se eu não estou enganado, é a primeira vez que ele aparece aqui em Apocalipse, né? E de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. O livro da vida é uma metáfora, é uma expressão que Deus usa para dizer que ele sabe exatamente quem são os salvos, né? Tem um livro com os nomes. A ideia de uma lista é, sei exatamente quem são. Essa é a ideia de uma lista. É óbvio que Deus não precisa de um livro para anotar nada. Tá? O livro da vida não é algo físico. Você sabe disso, né? Deus não precisa ter literalmente um livro lá, onde ele vai escrevendo coisas. Mas a ideia de não apagar o nome do livro da vida implica em várias coisas. Primeiro, esse grupo, quem estiver vestido de branco, né? O nome já está no livro da vida, não seria escrito no final.
Já estava escrito. Né? O nome não é escrito no livro da vida no final. Né? O nome já está escrito no livro da vida. Porque a promessa dele é o seguinte: de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Então esse nome já está escrito lá. A ideia é essa. Né? Então, o crente não fica aqui lutando para morrer santo e o nome então ser escrito. Não. O nome já está escrito. Né? Entendeu? A ideia é essa, de que o nome já está escrito, daqueles que estão de branco ali, que estão dignos, fiéis ao Senhor. E a promessa é que Jesus não tirará o nome dos fiéis de maneira alguma. Então aqui você tem uma clara afirmação de que não é possível um nome que está no livro da vida ser apagado. A substância ainda informe. E todos os meus dias, antes que eles houvessem ainda. Sim, mas aí é apenas Deus, não é o livro da vida, necessariamente. É Deus dizendo: toda a sua vida eu já conheço. Todos os seus dias eu já conheço. Você não me pega de surpresa. O seu futuro é futuro só para você, não para mim. Desde que você é um zigoto, o seu futuro e a sua vida toda é desconhecida, é uma surpresa para você, não para mim. Todos os seus dias já estão escritos no meu livro. Não é uma referência ao livro da vida. O livro da vida é uma referência a salvos, né? Aqui é uma referência à soberania de Deus sobre a história. Deus conhece a história antes que ela aconteça. Individual e coletiva. A história do homem e da humanidade. Do indivíduo e do mundo, da criação. Todas as coisas que aconteceram, acontecem e acontecerão, todas elas Deus já as conhece. Não apenas as conhece, as determina, né? Porque Ele é Deus. Não, de maneira alguma. Se o William pregou certinho aí, dizendo que o deísmo é uma heresia, ele está correto. Né? Nós somos teístas, com a letra T, não deístas com a letra D. Né? O teísta acredita que toda a criação, tudo que existe, é criação de um ser pessoal, inteligente, né? Que criou todas as coisas e se relaciona com essa criação constantemente. É o que nós cremos, é o que a Bíblia diz. O deísmo, ele diz que também acredita que tudo que existe é criação de um ser inteligente que criou, mas criou, estabeleceu leis para essa criação, mas não se relaciona mais com ela. Largou lá e ela está funcionando sozinha, como um relógio que está sozinho lá na sua casa, sem ninguém em casa. Está lá, funcionando lá. Né? Então ele lembrou bem da aula. Isso é o deísmo. O deísmo é aquela pessoa que diz assim: não, tudo que existe realmente deve ter sido criado. A criação, ela é milimétrica demais, perfeita demais para ter sido obra de um acaso, né? A quantidade de oxigênio na Terra, 0,1% a mais a vida seria impossível, 0,1% a menos seria impossível. A distância da Lua da Terra, 100 quilômetros a mais, a vida seria impossível, 100 quilômetros a menos seria impossível. A distância da Terra do Sol é perfeita. Tudo aqui na Terra é perfeito para a vida acontecer. Ou seja, o deísta concorda que isso é impossível ser obra do caos, de uma explosão aleatória. Mas não consegue acreditar que o Deus que criou todas essas coisas, o ser que criou todas essas coisas, continua intervindo, interagindo com essa criação. Essa criação agora existe por si mesma. Ele criou, mas agora estão por nossa conta. Ele cuida da vida dele lá, não se relaciona com a criação. Né? Então, uma das formas de deísmo é o agnosticismo. O agnóstico é aquele que diz assim: existe Deus, talvez exista,
Mas se existir, é impossível conhecer esse Deus e se relacionar com ele. Entendeu? Porque ele não interage. Então, se existir um Deus, é impossível que a gente o conheça, saiba quem ele é, como ele é. Então, o agnosticismo acaba sendo uma forma de deísmo. Né? Aquele jornalista esportivo Juca Kfouri é agnóstico, ele se assume agnóstico. Então, o agnóstico é aquele que fala assim, eu não creio nem duvido de Deus, mas se existir um Deus, é impossível conhecê-lo. Agora, a Escritura diz o oposto. Como é que a Escritura começa? Qual é o primeiro versículo? No princípio, criou Deus céus e terra. Pronto, já matou o ateísmo. O ateísmo já nasce morto na Bíblia, né? Existe um Deus que criou. E a criação é fruto da vontade desse Deus. E Hebreus, como é que começa Hebreus? Tendo Deus falado antigamente de muitas formas aos pais pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo Filho. Ou seja, já mata o agnosticismo. Deus fala, Deus se comunica, Deus interage, Deus intervém. Deus é transcendente, ele está além da criação, ele não está preso à criação como nós. Nós estamos presos ao tempo e espaço, limitados pelas leis da física. Não podemos estar em todos os lugares, nem muito menos fora dos lugares. Deus não, Deus transcende a criação, ele é transcendente. Mas ele não é apenas transcendente como Deus deísta, que está apenas fora e não interage. Ele também é imanente, ele invade a criação e interage com ela. Teologia é uma coisa linda, gente. Então, o nosso Deus, ele é transcendente, ele não é apenas imanente também, como o Deus hinduísta, que está apenas dentro da criação, porque a criação é Deus, o panteísmo, né? A árvore é Deus, o rio é Deus, a lua é Deus. Ou seja, ele não está fora da criação, ele é a criação. Também está errado. Ele é além da criação, tanto que o tempo para Deus é só uma forma de educar a gente dentro da criação. Para Deus não existe passado, presente, futuro. Ele está fora do tempo, fora do espaço, por isso ele preenche todas as coisas ao mesmo tempo, em todos os lugares, em todas as épocas, sem nenhuma dificuldade. Mas, ao mesmo tempo que está fora, está nos céus, que é a linguagem que a Bíblia usa, né? O seu trono está nos céus, ao mesmo tempo está dentro do coração do crente, está presente em todo canto, toda a terra está cheia da sua glória. Maravilhoso, não é? Não é? Esse é o nosso Deus, né? É o Deus que a Bíblia apresenta. E por que nós entramos nesse assunto mesmo? Qualquer pessoa que diga para aquele não existe a possibilidade de salvação, ele está se colocando no lugar de Deus. Deus pode dizer isso de alguém. Né? Óbvio que Deus pode dizer de alguém, não vou salvar esse, não tem salvação para ele. Mas nós não. Né? Nós não sabemos quem são os eleitos de Deus, então como é que eu vou falar isso? Eu não posso dizer de forma alguma para alguém que não existe possibilidade de salvação para ele ou para qualquer outra pessoa. Jamais. Isso é um equívoco tão grave, porque eu me coloco na posição de Deus. Entendeu? Como se eu que estivesse elegendo. O que significa a palavra eleição? Quando tem eleição, como vai ter, o que é uma eleição? Escolha. Eleição é escolha. Você pode trocar eleição por escolha na Bíblia. Quando diz e nos elegeu, nos escolheu. Eleição é escolha. Então, quando eu digo esse pode salvar, esse não, o que eu estou fazendo? Eu estou elegendo, eu estou escolhendo. Então, eu estou dizendo, não, Senhor, quem faz a eleição aqui sou eu. Vai por mim, sou bom nisso. Fica tranquilo, confia em mim, que eu vou escolher direitinho. Só vou levar gente bonita, só vou levar gente boa, não vai entrar nenhum pé rapado aí não. Ninguém vai dar trabalho, pode deixar. É isso que eu estou fazendo. E, obviamente, isso ofende diretamente a natureza de Deus e a soberania de Deus.
É um tipo de juízo. É um tipo de juízo. Porque a Bíblia diz claramente que apenas os eleitos vão ser salvos. Mas diz também, mas nenhuma ordem tem dado à igreja para pregar somente para os salvos, para os eleitos. Tem pregar o evangelho a toda criatura. Eu prego porque eu sei que alguns vão crer. E só aqueles que Deus escolheu vão crer. Mas eu sei que nem todos vão crer, porque a Bíblia também deixa isso claro. Agora, eu separar uns dos outros, eu não posso fazer isso. É como na parábola, Jesus disse lá que alguém pediu para te arrancar o joio do meio do trigo. Jesus falou, não, deixa por enquanto, senão você vai arrancar joio junto, vai arrancar trigo junto. Lembra? Você não sabe separar um do outro. Existe joio no meio do trigo. Mas não é você que vai separar. Se você fizer isso, você faz bobagem, você vai arrancar trigo. E vai deixar joio. Você não sabe discernir isso. Deixa que eu mando meus anjos fazer isso no final, eu dou uma lista para eles não vão errar. Então, não é nosso papel separar essas coisas. Nosso papel é pregar para toda criatura. Até o mais devasso e pervertido dos homens pode ser salvo, se crer no Evangelho. Isso é uma verdade inexorável. Ponto. Então, isso é mais um incentivo para a gente pregar o Evangelho, porque eu tenho certeza que alguns vão crer. Entendeu? Tenho certeza que alguns vão crer. Mesmo que eu tenha certeza que nem todos vão crer, eu tenho a certeza garantida que alguns vão crer. Eu posso passar anos pregando e um só se converter, mas algum vai se converter. Então, isso é um incentivo para o missionário. Uhum. Sim, o livro da vida, ele é, vamos dizer assim, a lista dos salvos. O livro dos dias de alguém, né, é só uma maneira de Deus dizer, conheço a sua vida, né? Você não me surpreende. Né? Todos os seus dias já estão contados. Você, por mais que você haja, nunca vai superar a minha onisciência e a minha soberania. E isso é para dar conforto ao crente e não desespero, mas para trazer conforto ao crente. Né? Então aqui o livro da vida é citado pela primeira vez. E citado para trazer conforto aos dignos, né? Jesus fala, o teu nome nunca será apagado do livro da vida. Isso é para trazer uma palavra de conforto e esperança para aqueles que estão lutando contra a maré na igreja. A igreja indo para um lado, totalmente errado, e aqueles permanecendo fiéis ali. A palavra é justamente para eles ganharem ânimo, ganharem força ali para permanecerem mesmo, porque o nome deles está garantido no livro da vida. Né? E ele ainda diz mais, diz não apenas, né, uma promessa na forma negativa, não apagarei o nome do livro da vida, mas uma no aspecto positivo. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Né? Nada de surpresa aqui, porque lá nos evangelhos Jesus já tinha dito, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. E aqui Jesus está dizendo, eu vou confessar vocês diante do Pai e dos anjos. Por quê? Porque eles estavam confessando Cristo com a sua fidelidade ali na igreja. Então, é uma promessa para aqueles ali ganharem força e recobrarem o ânimo, porque provavelmente estavam se sentindo já também enfraquecidos, desanimados, porque se manter fiel no meio de uma avalanche de gente equivocada é sempre desgastante, né? E eles recobram o ânimo aqui com esta palavra. A carta termina com a mesma instrução que todas terminaram, né? O que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, essa é aquela expressão que sempre responsabiliza o ouvinte. Quem tem ouvidos, dê ouvido. Né? Dar ouvidos é diferente de escutar. Escutar, todo mundo escuta a mesma coisa, menos o surdo. Agora, dar ouvidos é outra coisa. Dar ouvidos é responder positivamente a alguma coisa, né?
Alguém falou e eu dei ouvidos, ou seja, respondi positivamente. Então essa é a carta à igreja de Sardes, a igreja que talvez corresse maior risco dentre todas. Porque alguém que está com uma enfermidade aparente, dor, uma ferida aberta, um corte, ele percebe rapidamente o seu problema e procura um médico. Agora, aquela doença silenciosa que ninguém sabe que tem, ela é muito mais perigosa. Não é? Igual meu pai lá, estava com um aneurisma de 15 centímetros de comprimento por 11 de largura e não sabia, descobrimos por acaso. Né? Ou seja, podia morrer a qualquer momento em casa lá, num espirro que desse, arrebentar aquilo e morrer, e a gente não sabia, descobrimos por acaso. Né? Então, isso é muito mais perigoso do que a doença aparente. E a igreja de Sardes não tinha nada assim que fosse visível. Não tinha uma heresia, não tinha um falso mestre, estava fazendo as suas obras. Talvez fosse muito mais perigoso do que aquela que tinha Jezabel lá dando problema, né? A igreja de Corinto lá, com aquelas pessoas dizendo, não, falar em língua é muito melhor. Talvez corresse menos risco do que essa aqui, porque essa aqui se achava viva. Aquele que se acha vivo e não está, está muito mais perto do abismo do que aquele que fala, puxa, eu estou morto, eu preciso dar um jeito nisso. Né? Embora nenhum morto fale isso, né? Não é mesmo? Nenhum morto busca a vida. A vida tem que vir até o morto, né? E se nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, foi Deus que nos deu vida juntamente com Cristo, como diz Paulo em Efésios. Nós nunca buscaríamos vida se Ele não tivesse vindo até nós. Defuntos não buscam nada. Só padecem de decomposição. Muito bem. Essa é a sirene. Está batendo sirene, faz 15 minutos. Então, vamos orar. Casamento de alguém, né? Ou casamento de alguém, ou procissão de São Cristóvão. Né? Deve ser a procissão de São Cristóvão, lá dos caminhoneiros. Eles ficam alegres, alegres, alegres. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Deus, por esse tempo juntos aqui também, por esses 6 versículos da carta à igreja de Sardes e pela riqueza de ensinamento, de alertas, de reflexão que ela provoca em nossa vida. Mas o objetivo final, Senhor Deus, é que todo esse esforço, essa reflexão, esse exercício, traga vida para nós e glorifique o Teu nome. Que sejamos edificados com isso, que não nos deixemos nos perder pelas nuances da vida, pelos vagalumes, ó Deus, que roubam a atenção, mas mantenhamos os nossos olhos fitos no Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Tem misericórdia de nós, leva-nos para casa guardados, até que o Teu povo à noite se reúna para celebrar o Teu nome com alegria. Cuida de nós nessa semana e ajuda-nos a sermos mais agradáveis ao Senhor do que antes. Oramos em nome do Messias Jesus. Amém.